pessoal, bom dia. Terminando aqui mais um dia de atividade física. Estou aqui no jardim da minha casa. Aproveitar para ter uma conversinha com vocês sobre esse fantasma de voltar a ganhar peso. O famoso reganho de peso, readquirir o peso que você tinha após a cirurgia bariátrica. Isso não é um fenômeno tão comum como as pessoas tentam passar as informações para outras pessoas. A gente tem pacientes com 20, 30 anos operados, mantendo o seu peso, mantendo seu peso ideal. Mas ele existe sim, existem pessoas que voltam a ganhar peso, existe uma readaptação hormonal, aqueles ganhos hormonais que você tem no princípio, nos primeiros 2 anos, alguns se acomodam, alguns se adaptam. Existe também uma questão do foco. Existe uma maleabilidade, aquele segmento do estômago que a gente cortou, costurou e transformou num pedaço menor, ele com o tempo ganha uma certa maleabilidade. Não é que meu estômago dilatou, nem um estômago dilata após a cirurgia. Eu faço isso há mais de 20 anos, nunca vi um estômago dilatado. O que ele ganha é uma certa maleabilidade. Mas ainda, o mais importante, além das alterações hormonais e desse ganho de uma certa maleabilidade no estômago, a questão principal é a perda do foco. Por quê? Porque no final do primeiro ano, do segundo ano, você emagreceu, você está se sentindo bem, a sua autoestima melhorou, você está comprando roupas em lojas que você nunca pensou que você poderia entrar para comprar, as pessoas estão te elogiando. Só que de repente tudo isso entra numa rotina. Depois de um ano, as pessoas se acostumam a vê-lo com seu peso normal, acostumam a vê-lo já magro, ninguém vai ficar mais te elogiando porque você está magro. Comprar roupas de uma loja para pessoas magras já não é uma novidade tão importante. Coisa entra numa rotina, só que a antiga rotina volta a te assediar. A pressão do trabalho, as metas a cumprir, os problemas familiares, uma doença na família, tudo isso volta, esses fantasmas voltam a te assombrar e voltam a despertar o fantasma emocional. Lembrando que a obesidade, ela sempre envolve esse tripé emocional de ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Isso faz parte da doença obesidade. Não é que a Maria é assim, o João assim, ou o José é assim. Não, todo obeso possui esse tripé. E nesse primeiro ano de felicidade, a impressão que dá é que se desaparece. Muitos pacientes falam, nossa, doutor, parece que eu não sou mais ansioso, não estou mais compulsivo. Na verdade, ele dá uma pausa muito mais que é reproduzida, que ela acontece muito mais em função dessa alegria que você tem, desse bem-estar, dessa melhora da autoestima. Mas quando todo esse bem-estar, essa melhora da autoestima volta à rotina, você acaba perdendo. A ansiedade volta a te incomodar, volta a te fazer procurar os alimentos. A compulsão, que é mediada por núcleos accumbens no cérebro, ela também volta a te bombardear. Ela vai tentar te boicotar, vai tentar te fazer comer errado. Essa sensação de que eu já já ganhei a briga, já estou no meu peso normal, eu posso errar um pouquinho aqui, errar um pouquinho ali. E tudo isso vai patrocinar esse fenômeno de volta de ganho de peso. Existem algumas terapêuticas medicamentosas, alguns outros procedimentos, mas eu sempre comento com os meus pacientes como a compulsão vai continuar com você, vai continuar sendo uma característica sua. A cirurgia não vai mudar teu cérebro, não vai mudar essa compulsão. Ela vai, talvez por 1 ou 2 anos, ele vai ficar um pouquinho quiescente, um pouquinho quieto, mas ele vai voltar à compulsão. Então escolha uma compulsão positiva. Por exemplo, eu sempre falo, você vai adquirir uma compulsão cartão de crédito, você vai uma compulsão por sexo, por jogo, alguns por doces, por paçoquinha. Não, escolha a atividade física. Passe a usar a atividade física como um ponto de equilíbrio da sua compulsão. Seja aquele cara chato por esporte, aquele cara que pratica esporte sempre, vai ganhando mobilidade, vai ganhando endorfina, vai gostando daquilo, vai desviando a sua compulsão para a atividade física. Dessa maneira, você pegou toda essa energia que poderia ser negativa e jogou para um território muito interessante, que é a atividade física. Você está tirando um benefício dessa característica do seu cérebro de ser compulsivo. Então, coloque isso dentro da atividade física. Escolha aquilo que você gosta. Eu gosto de academia, seja um cara chato da academia, aquele compulsivo por academia, que só fala em academia.
Gosta de ciclismo? Vamos fazer isso. Vocês vão ver o exemplo do Anderson, que eu vou colocar para vocês também, que voltou a pedalar e está indo muito bem. Eu tenho históricos de pacientes que eram atletas, triatletas, desses que fazem várias modalidades, voltaram a competir como master, voltaram a ganhar em competições. Então use esse lado compulsivo não para aquilo que é ruim, use para aquilo que é positivo, use para aquilo do esporte. Seja o chato do esporte. Sabe aquele cara chato que você sai e ele só fala de corrida, só fala que foi na academia, só fala que foi isso, foi aquilo? Ele é até um pouco chato, né? A gente dando risada. Eu já fui assim, eu sou um pouco assim. Mas é melhor o resultado. Seja esse chato, mas seja esse chato com alegria, seja esse chato com saúde, com felicidade, seja feliz com o teu corpo e ganhe todos os bônus, todos os benefícios desse processo. É a melhor maneira de lidar com o reganho de peso, com o ganho de peso pós-bariátrica, com o readquirir peso após a cirurgia bariátrica. Na sequência, vocês vão ver um encontro que a gente fez com o nosso amigo Anderson, que seguiu essa orientação, reencontrou na bicicleta, na bike, esse caminho quase que obsessivo pela atividade física, e já nos últimos 2 meses já perdeu 12 quilos, sem nenhuma outra interferência, só usando essa tática, que eu recomendo para todos. Aí pessoal, família DB Saúde, fazendo uma corridinha aqui, o Rogério, quem a gente encontra aqui? Nosso amigo Anderson. E aí, Anderson? Tudo bem? Fala aí, Certinho doutor. aí? Tranquilo? Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre ganho de peso depois da cirurgia. Vamos lá. O que acontece? Eu já tenho 8 anos aí e eu sou operado, sou bariátrico. E óbvio, com a rotina do dia a dia, a gente acaba tendo um ganho de peso. E o meu deu uma excedida a mais aí, final do ano aí de novembro. Procurei o Dr. Marcos e a gente conversou. E aí, o que eu fiz? Eu tentei resgatar alguma coisa que eu gostava. Para mim, é a bicicleta. Academia eu não curto muito, então o que eu fiquei? Tentei procurar alguma coisa e achei o exercício físico meu na bicicleta. E aí já há 3 meses, eu já consegui perder já o que eu praticava, que excesso a mais. E eu coloquei uma meta para mim, fazer umas 3, 4 vezes por semana, de andar de 20 a 25 quilômetros. Comece com pouco, tá? Só que eu sempre no final da semana eu olho, né, que eu estou fazendo via aplicativo e tento colocar alguma coisa a mais, tipo, vamos colocar mais 10 km, mais 20. Então eu estou fazendo aí uma média de 100, 120 km por semana. E para mim tá Qual sendo que era a meta bom. inicial sua? 50 km. Aí eu falei de 50 a 70. Não fiz nenhuma semana isso. Sempre passando um pouco mais. Foi para 80, hoje está quase em 100. Tá, passei já do 100. Tô fazendo 120 por semana agora. E você acha que foi mais eficiente do que as medicações ou outras terapias? Sim, total. Tá? Eu já tinha tentado uma outra medicação, um outro procedimento que para mim não foi muito legal. Assim, melhor coisa que tem é condicionar a sua mente, tá? Pro exercício físico. Tá aí, exercício físico para mim eu acho que é o melhor remédio que a gente tem aí a céu aberto. E aí, Rogerão? É isso. Vai de encontro com o que a gente fala para vocês. Que a cirurgia bariátrica ela tem 3 pilares, que é operar, que é a atividade física e que é a reeducação alimentar. Então não adianta só operar, tem que operar e tem que fazer os outros 2 pilares para o resultado ele vir 100%. Então tem que ir para atividade física, comer corretamente, é assim que você vai manter o seu peso no seu dia a dia. Então, pessoal, fica essa mensagem. Existe a questão do reganho de peso, todo mundo fica, às vezes, criticando a cirurgia. Depois de 8 anos, primeiro que você tem pacientes que vão passar por esse período, vão chegar a 20 anos sem ter reganho de peso. Alguns terão, vão perder um pouquinho o foco, existem maneiras de você recuperar. Escolher sempre o esporte que você gosta, olha lá a bike aqui, toda especial do Anderson, e colocar isso na cabeça e seguir direitinho, tá? E seguir os exemplos aqui. Se quiserem vir se encontrar com a gente aqui no Serete, no domingão, sabadão, será um prazer encontrar todos vocês. Grande abraço, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Valeu, Ótimo galera. domingo, gente. Saúde. Vamos lá. Para vocês. Beijo grande.